1. Quem assiste a Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto e correto que é falado pelos personagens da novela, com frases que parecem retiradas de um romance antigo. Mesmo nos momentos mais banais, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Uma pausa aqui na leitura do texto, pessoal, para poder marcarmos aqui uma situação importante. O próprio texto já diz que a novela tem uma linguagem culta e correta. Então essa informação é muito importante porque já está dizendo para a gente que a novela O Tempo de Amar tem uma linguagem culta. Continuando a leitura do texto. Ao UOL, o autor da novela, Alcides Nogueira, diz que o linguajar de seus personagens é um ponto que leva a novela a se destacar. Não tenho nada contra a linguagem coloquial. Ao contrário, acho que a língua deve ser viva e usada em sintonia com o nosso tempo. Mas colocar um português bastante culto torna a narrativa mais coerente com a época da trama. Fora isso, é uma oportunidade de o público conhecer um pouco mais dessa sintaxe, poucas vezes usada atualmente. Então, o próprio texto está dizendo que essa linguagem culta já não é utilizada atualmente. Hoje utilizamos uma linguagem coloquial. O escritor que assina o texto da novela das 18, ao lado de Bia Corrêa do Lago, conta que a decisão de imprimir um português erudito à trama foi tomada por ele e apoiada pelo diretor artístico Jaime Monjardim. Ele revela que toma diversos cuidados na hora de escrever o texto, utilizando inclusive o dicionário. Muitas vezes é preciso recorrer às gramáticas e no início o uso do coloquial era tentador. Aos poucos a escrita foi ficando mais fácil, afirma Nogueira, que também diz se inspirar em grandes escritores da literatura brasileira e portuguesa como Machado de Assis e Eça de Queiroz. Para o autor, escutar os personagens falando dessa forma ajuda o público a mergulhar na época da trama de modo profundo e agradável. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim, que também explica que a estética delicada da novela foi pensada para casar com o texto. É uma novela que se passa no fim dos anos 1920, então tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. Acho que isso é importante para que o telespectador consiga se sentir em outra época disso. E aí vem a pergunta da questão número 1. De acordo com o texto apresentado durante a prova, entende-se que as formas linguísticas empregadas na novela, então não está falando da forma linguística do texto, e sim da novela. Nós já sabemos que na novela utilizamos a linguagem culta e correta. E que hoje nós falamos uma linguagem coloquial, ou seja, não está de acordo com o que é falado na novela. Daí o espanto da nossa população, da nossa época, em ouvir certas palavras que não são do nosso costume, que não são do nosso cotidiano, porque nós falamos hoje uma linguagem coloquial. Então vamos corrigir agora as questões. A letra A fala o seguinte: correspondem ao linguajar que, apesar de ser antigo, continua em amplo uso na linguagem coloquial, da linguagem atual. Não, pessoal, nós vimos que esse linguajar, apesar de ser antigo, está correto, mas hoje não continua em amplo uso na linguagem atual. Hoje falamos a linguagem coloquial. Pulamos a letra B e vamos para a letra C. Estão associadas ao coloquial, aqui já está errado. Está associada à linguagem culta, que dá mais vivacidade à linguagem e desperta o interesse do público. Letra D, harmonizam-se com a linguagem dos dias atuais. Nós vimos, pessoal, que não se harmoniza. Hoje nós falamos uma linguagem coloquial e a linguagem da novela é uma linguagem culta, então não há essa harmonia de linguagem. Letra E, constituem usos comuns da linguagem moderna. Não, pessoal. Nós vimos que não são usos comuns, e sim uma linguagem coloquial, diferenciada. A letra B é a letra correta, pessoal. Divergem dos usos linguísticos atuais, caracterizados pela adoção de formas mais coloquiais.
Então, a linguagem apresentada na novela diverge dos usos linguísticos atuais, caracterizado hoje a linguagem atual pelas formas mais coloquiais. Então, a alternativa correta para a questão de número 1 é a letra B. É essa que eu devo marcar. Questão 7. Assinale a alternativa em que, ao contrário da construção aquela rapaz, segue-se a lei fundamental da concordância de acordo com a norma padrão. Percebam, pessoal, que a questão número 7 apresentou aquela rapaz. Percebam que esta expressão não está em acordo com a norma culta, porque o certo seria falar aquele rapaz, para que nós possamos fazer a concordância culta. Agora, o que pede-se é o seguinte: segue-se a lei fundamental da concordância. Então, aqui, nas assertivas apresentadas, nós podemos encontrar, em acordo com a concordância, uma concordância nominal ou verbal. A questão não diz se seria uma concordância nominal ou verbal. Vamos analisar as assertivas. Quando o despacho chegou, o despacho, chegou, está totalmente concordando com a norma culta. O que nós não poderíamos falar é quando despachos chegaram, quando os despachos chegou. Então, aqui está concordando plenamente, nós estamos falando da linguagem culta. A primeira coisa que o advogado fez foi conferir os documentos anexos. Documentos, núcleo, e o adjetivo, pessoal, concordando com os documentos. Perfeito, norma padrão. O que acontece? Aqui surge uma dúvida se eu colocasse em anexo. Se eu coloco o em, esse anexo vira advérbio, e advérbio não varia. Então, o certo seria eu falar documentos em anexo. Mas como eu não tenho em, esse anexo é adjetivo, ele vai concordar com os documentos. Então, documentos anexos. Portanto, pessoal, a letra A é a que eu devo marcar. Essa está totalmente perfeita, em concordância. Por que não pode ser a letra B? Era um dia ensolarado e não se sabe como foi atropelado aquela mulher. O correto aqui, pessoal, era falar atropelada aquela mulher em uma avenida tranquila. Por isso, eu não posso marcar a letra B. A letra C. Parece-me que este ano está chovendo muito, mas ainda assim há menos curvas. Pessoal, menos é advérbio, não varia. Eu não posso nunca falar menos. Sempre será menos. Há menos chuvas do que em anos anteriores. Portanto, a alternativa também eu não posso marcar a letra C. Letra D. As crianças brincavam no jardim colhendo flores coloridas. Aqui teria que estar concordando, coloridas, teria que estar concordando com flores. Como não está concordando, eu não posso marcar a letra D. E a letra E. Quando entraram na casa abandonada, uma cobra estava escondido ali. O certo seria falar que uma cobra estava escondida ali. Portanto, também não posso marcar a letra E. Alternativa correta, letra A. Bom, pessoal, vamos corrigir mais uma questão desta prova da VUNESP para escrevente técnico judiciário. Texto apresentado na questão de número 6. Se determinado efeito lógico ou artístico mais fortemente se obtém do emprego de um substantivo masculino apenso a substantivo feminino, não deve o autor hesitar em fazê-lo. Quis eu, em vez dar em uma só frase a ideia, pouco importa se vera ou falsa, de que Deus é simultaneamente o Criador e a alma do mundo. Não encontrei melhor maneira de o fazer do que tornando transitivo o verbo ser. E assim dei voz a Deus a frase: ó universo, eu sou-te, em que o transitivo de criação
se consubstancia com o intransitivo de identificação. Outra vez, porém, em conversa, querendo dar incisivo e, portanto, concentradamente a noção verbal de que certa senhora tinha um tipo de rapaz, empreguei a frase aquela rapaz, violando deliberadamente e justissimamente a lei fundamental da concordância. A prosódia, já alguém o disse, não é mais que função do estilo. A linguagem fez-se para que nos sirvamos dela, não para que a sirvamos a ela. Então, pessoal, aqui o texto, a ideia central do texto é que mais importa a comunicação do que as leis gramaticais. O autor diz para a gente o seguinte, que mais vale a comunicação do que a coerência gramatical. Muitas das vezes é melhor ser incoerente gramaticalmente e a pessoa entender do que ser coerente gramaticalmente e a pessoa não entender o nosso recado. Então, para dar às vezes um texto incisivo, uma frase incisiva, às vezes você fere um pouco a gramática, é incoerente, mas o que vale é que a pessoa entenda do outro lado aquela mensagem. Essa é a mensagem central do texto. E onde que estão essas mensagens centrais? Aqui, nessa última frase, onde o autor fala que a gramática, a linguagem, fez para que nos sirvamos dela, não para que a sirvamos a ela. Então, a gramática, a linguagem, ela tem que se adaptar à nossa comunicação e nós nos adaptarmos a ela. Outra situação é que ele também fala o seguinte, que vale a pena violar deliberadamente e justissimamente a lei fundamental da concordância, desde que seja para um objetivo que a pessoa entenda. Vamos às questões então. Letra A. A transformação das formas de comunicação está restrita à linguagem oral, normalmente menos formal que a escrita. Em nenhum momento o autor fala sobre isso, pessoal. Letra C, vamos pular a letra B. O estilo dos escritores rompe com a tradição da linguagem, o que implica que eles cada vez mais estão submissos a ela. A ideia central do texto é justamente ao contrário. Letra D, os discursos lógicos e artísticos, para serem mais coerentes, têm evitado as violações linguísticas do que poderia recorrer. Na verdade, o texto fala justamente ao contrário, que na ideia do autor vale a pena sim fazer a violação linguística. Então essa também não pode ser. E letra E, a forma como muitas pessoas se comunicam cotidianamente tem deturpado a essência da língua, comprometendo-lhe a clareza. Em nenhum momento do texto o autor faz referência a essa ideia. E a letra B, que é a letra correta, a linguagem deve atender às necessidades comunicativas das pessoas, nem que para isso as suas regras tenham que ser violadas. Então, a alternativa correta, letra B. Bom, pessoal, vamos corrigir agora a questão de número 5. Foi aqui apresentado um texto na prova. Esse texto nós já lemos na questão de número 1, mas dá para resolver a questão sem ler o texto. Vamos lá, então. Sem prejuízo do sentido ao texto, então esse sem prejuízo de sentido ao texto, nós vamos lidar nesta questão com uma coisa chamada semântica, o sentido. As passagens "Quem assiste a Tempo de Amar já reparou" no português extremamente culto, primeiro parágrafo, e outra frase, "aos poucos, a escrita foi ficando mais fácil", estão corretamente reescritas em. O que nós vamos ver, pessoal? Cada assertiva vai reescrever essas frases e elas têm que ter o mesmo valor semântico, ou seja, o mesmo significado. Então aqui eu tenho que conhecer o significado das palavras, a semântica. Letra A. Quem assiste a Tempo de Amar já corrigiu. Pessoal, percebam que no texto está escrito "Quem assiste a Tempo de Amar já reparou". O verbo reparar, por exemplo, é reparar um carro. Você pode, por exemplo, observar, perceber. Você pode também consertar o carro, corrigir, fazer um reparo.
Agora, nesse sentido do texto, está dizendo o seguinte: já reparou no português, observou, percebeu. É esse sentido que a frase está falando, e não corrigir. Então não é já corrigiu no português chovente, sim, já reparou, já percebeu, já observou, já notou. Então essa primeira letra A já está errada, porque já corrigiu, já mudei o sentido do texto. Aqui fala excepcionalmente culto. E a frase original fala extremamente culto. Excepcionalmente, às vezes, é diferente de extremamente, muito culto. Então também aqui está errado. Seguramente é diferente. Eu mudo o texto também de aos poucos. Então, aos poucos é diferente seguramente. Então a letra A está totalmente errada. Letra B. Quem assiste a Tempo de Amar já se deu conta. Aqui poderia ser, já observou, já se deu conta do português agudamente culto. Agudamente, pessoal, é diferente de extremamente. É ao contrário. Então, extremamente é muito, agudo é pouco culto. E rapidamente também é diferente de aos poucos. Então, já mudei o sentido da frase. Letra B também está errada. Letra C. Quem assiste a Tempo de Amar já percebeu. Olha aí o sentido da frase ficando o mesmo. Já reparou? Já percebeu? O português muitíssimo curto. Muitíssimo curto é realmente a mesma coisa de extremamente culto. Paulatinamente é a mesma coisa que se eu disser aos poucos. Então, aos poucos é a mesma coisa que paulatinamente. Então, também está certo. A escrita foi ficando mais fácil. Então, essa é a resposta correta. Letra D. Quem assiste a Tempo de Amar já reconheceu o português ocasionalmente culto. Ocasionalmente é diferente de extremamente. Curiosamente, é diferente de aos poucos. Então, essa também, letra D, também não pode ser. Letra E. Quem assiste a Tempo de Amar já se aborreceu. Mudei completamente o sentido da frase. Não tem nada a ver com já reparou, já observou, já notou. Então, essa também não pode ser a alternativa correta. Então, pessoal, agora ficou fácil de dizer para vocês que a alternativa correta é a letra C. Quem assiste a Tempo de Amar já percebeu o português muitíssimo culto. Paulatinamente, a escrita foi ficando mais fácil.